O nosso papel é ter um olhar multifrente relativamente às questões que depois, na prática, seja qual for a diversidade funcional, os alunos possam sentir um sentimento de pertença, que a universidade também se pode reorganizar, adaptar, adequar, porque nem tudo, o ideal é que seria que todos os espaços e todas as estratégias estivessem implementadas de forma a chegar a toda a diversidade. Na prática isto não acontece, mas há aqui, sobretudo aqui do serviço, uma posição de trabalhar para que isso aconteça ao nível da acuidade. Nós enviamos uma informação para todas as escolas do país e colocamos também à disposição de fazer sessões de esclarecimento, isto no antes, ou seja, preparando a transição de quem já tem uma deficiência, uma incapacidade e que deseja ingressar no ensino superior. Depois, mostrar o nível das adequações. Uma das coisas também nessas sessões de informação é que eles percebam que as universidades e os politécnicos têm estes serviços, mas vai-lhes caber agora a eles a decisão de nos procurar ou não. Isto é um aspecto muito importante. Também dizer que nós estamos conscientes que quem entra, através até do contingente, é uma ínfima parte dos alunos que temos referenciados. O que é importante é que eles, quando chegam, e toda a gente que aqui está, tenha conhecimento que o serviço existe. E depois, se acontecendo algo, ou já tendo, ou vindo a ter um diagnóstico, um quadro clínico, que pode trazer prejuízo ao seu desempenho, que possam tomar a iniciativa, se assim quiser, de nos procurar. O trabalho aqui é identificar dificuldades, necessidades e depois contrapor com um conjunto de adequações necessárias a cada caso. Mas partimos do momento da pessoa, como a pessoa está. Se não está a ser seguida clinicamente, nós incentivamos a que o faça. E depois, estando cá referenciados, eles têm uma obrigação de cumprir os procedimentos necessários. Temos uma reunião depois individual com cada um, aí sim identificando numa sala de aula, a fazer as provas de avaliação, nos convívios com os colegas. Nós precisamos é adequar canais de comunicação, estratégias de comunicação, materiais de apoio, para que depois haja uma interação permanente entre professor-aluno, aluno-colegas, em que o modelo de comunicação, de emissor, receptor, canais, etc., esteja adequado à circunstância de cada pessoa, para que depois só dependa dele ou dela o esforço que entendem fazer. Como serviço, nós temos a obrigação de ir desconstruindo estereótipos e dizer assim, olha, que eu sei que não é a intenção, mas deve-se evitar isto e promover mais a questão do acentuar a palavra pessoa, pessoa com. Há outra terminologia mais identitária, como quando se diz cego ou surdo. Por exemplo, surdo-mudo, isso não existe. Não existe surdo ou surdez, ou pessoa com surdez. Evitar os inhos. Quando se utiliza um inho, estamos a infantilizar. E não, a pessoa com deficiência deve ser vista como inteira, como capaz de ter a decisão, o poder de decisão sobre a sua própria vida, mesmo que tenha necessidade de algum apoio ou de vários apoios para concretizar esse desejo. Como traballamos da diversidade funcional, a diversidade capacitativa? Pois a traballamos dende o programa PIUNE, fundamentalmente. É o noso programa, digamos, que base en temática de adaptacións. O programa PIUNE é o programa de integración das persoas universitarias con necesidades específicas de apoio educativo. La Universidad de Vigo, con este plan PIUNE, indudablemente aporta una herramienta para dar solución a estos casos que creo que tiene un valor indiscutible y merece la pena apostar por ello. Dende a Universidade de Vigo, en este caso, dende o grupo de investigación que lidera a miña colega a profesora Ana Pereira, que é Traducción, Accesibilidade, Literatura e Textos Audiovisuais, pois ofrecemos
servizos de subtitulado para xordos, lectura fácil e audiodescripción, entre outros, que son tamén os campos nos que os membros do grupo de investigación traballan. Casos de boas prácticas que poderíamos comentar, un que leva a cabo o grupo Elite, que lidera a catedrática de literatura española, a profesora Montse Ribao, ata onde eu sei, ofrecen un curso de formación sobre literatura, e ese curso de formación está subtitulado. Ese subtitulado para xordos foi levado a cabo por estudantado do Máster Traducción Multimedia a través das prácticas que se ofrecen non só no mestrado en Traducción Multimedia, senón tamén no grau en Traducción e Interpretación, ademais de no grau en Filoloxías Aplicadas de galego e español. Outro dos casos de boas prácticas garda relación cunhas prácticas que ofrecemos dende este ano, dende o Máster en Traducción Multimedia, ligadas ao grupo de investigación en colaboración coa ONCE. O estudantado que cursou esas prácticas levou a cabo a audiodescripción de algunhas series e de algunhas películas que o persoal da ONCE nos comunicou que poderían ser de interese para os usuarios e de algún xeito digamos que iso tamén permite ver que o que se fai na universidade que ten un reflexo que se traslada á sociedade. Hai, por exemplo, facultades, unha delas é a Facultade de Educación e Traballo Social, que precisamente no seu plan estratégico que ten como línea de traballo a diversidade, de aí que a Unidade de Diversidade Campos de Ourense está situada nesta facultade, pois traballan a diversidade en todos esos ámbitos e traballa moitísimo a accesibilidade universal, non só a accesibilidade física sensorial, senón tamén a diversidade cognitiva, non? E despois, na Escola Superior de Informática, o seu director tivo que facer unha adaptación de horarios. Por qué? Porque o seu estudantado tiña unha alta porcentaxe de persoas daltónicas. Entón, ás veces, non era capaz de distinguir no horario cal eran as súas horas de prácticas. Nós temos um regulamento interno que garante a eles direitos e depois as tais adequações que são trabalhadas com o diretor de curso a nível das aulas, dos processos de avaliação. Todos os alunos têm direito a direitos, posso assim dizer, independentemente do diagnóstico que têm. Por exemplo, têm acesso a uma época especial, que é mais uma alternativa para fazer um exame. A questão das faltas estão justificadas, não reprova por causa disso. Não é obrigado a fazer 2/3 das atividades letivas. Pode escolher turnos, horários, locais de estágio, que sejam se calhar até mais próximos da área de residência ou do sítio onde tem o tratamento. Uma data alternativa para fazer uma prova no caso de coincidir eu estar hospitalizado ou a receber um tratamento com uma data de uma prova. Eu posso pedir uma data alternativa. Participamos em ações de escolas, participamos em ações da Associação de Estudantes, participamos em ações de sensibilização dos que vão receber os novos alunos. Não é para lhes dar grandes teorias, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco. Nós não precisamos ter na nossa cabeça o como fazer ou como reagir. É bom que humanamente nós possamos e o facto de sentirmos, provavelmente, ou pode estar a necessitar de ajuda, é novo caso, se calhar pode estar mais tímido ou mais tímida. Abordar, ótimo. Perceber sim, não, depois perguntar como. O que me parece é que existem situações em que é necessário recursos financeiros e nós temos em discussão um regime jurídico, não sei como é que vai ficar. Esse regime jurídico tem um mecanismo financeiro para determinadas situações que os alunos precisam, e nomeadamente de transporte adaptado e assistentes pessoais. Os intérpretes é um bocado mais responsabilidade das instituições de ensino superior. Mas seja como for, não havendo esse regime jurídico, há universidades que, ou pela demora da decisão, ou deixando claro que não podem custear esse valor, acabam por excluir do seu espaço também quem necessita desses apoios. A identificação permanente das tais barreiras, o que é que nós podemos melhorar, seja a nível do acesso à informação,
das barreiras físicas também, tornar os canais de comunicação da universidade cada vez mais acessíveis e depois é necessário adequar os materiais, é necessário imprimir em braille, é necessário imprimir em relevo, é necessário ampliar, é necessário usar tecnologias, mas isso de forma pontual. Eu acho que todas as universidades existe a necessidade, têm como responder. Cada universidade tem os seus procedimentos, mas não sei se não poderia haver uma certa harmonização de procedimentos. Nós aqui, por exemplo, aceitamos sem estar traduzido e carimbado em português. Aceitamos desde que o documento esteja capaz de ser lido por um tradutor ou algo, que exista o registro de quem assina da respectiva ordem profissional, para nós é o suficiente. En cuanto a la movilidad del estudiantado de las universidades del sur de Galicia con el norte de Portugal, que además son universidades con las que tenemos bastante contacto y hay bastante intercambio y profesorado que va a hacer estancias y alumnado que viene, etcétera, etcétera, pues yo creo que es muy interesante el fomentar aquí la información, el que haya encuentros, reuniones, porque yo creo que sigue siendo un tema poco conocido, a pesar de los esfuerzos que se hacen internos. As persoas que teñen algún tipo de discapacidade sinten, digamos, que existe unha barreira que lles dificulta realizar esas mobilidades. Polo que me comentou a profesora Beatriz Rodríguez, que é a vicedecana, que leva esas cuestións aquí na FFT, só ten constancia nos últimos anos dunha persoa que realizou unha mobilidade, unha persoa daqui da Universidade de Vigo que realizou unha mobilidade e outra persoa que veu de fora e que realizou a mobilidade aquí. Para as persoas con diversidade funcional ou capacitativa, o feito de ter que marchar a outra universidade e que se teñan en conta as pautas que o mellor levamos traballado dende a Universidade de Vigo dende hai un tempo, sería importante o mellor crear un protocolo común entre universidades que foran respetadas e levadas a cabo estas pautas de adaptación. É importante que as universidades trabalhem em conjunto para promover uma intervenção, uma mobilidade mais inclusiva. Eu acho que é um interesse comum, acho que partilhamos desafios e dúvidas e incertezas e dificuldades. Acho que vale a pena valorizar essa mobilidade. Essa mobilidade permite ainda mais contacto com a diversidade e, portanto, acho que é de todo o interesse, do ponto de vista de ver um projeto académico começando ou centrando-nos na pessoa, a riqueza de trabalhar com a diversidade vai exigir mais dos docentes. Ainda não é muito fácil, muitas vezes, conciliar o ensino presencial com o ensino à distância. Deveríamos trabalhar um pouco mais isso, deveria haver mais sensibilização para isso. Deveríamos ter mais aulas gravadas ou tutoriais gravados pelos docentes. E aí vou demonstrando no meu dia-a-dia que realmente a diversidade é algo que me diz e que eu aceito, valorizo e quero trabalhar com ela no meu dia-a-dia. Vai exigir de nós mais tempo, vai exigir de nós mais capacidade de trabalho, com certeza. Com um pequeno gesto faz tanto para a sociedade. E facilitas que esas persoas cheguen, porque a capacidade a teñen. O que necesitan son apoios, necesitan esas medidas positivas que a veces se perciben como precisamente desigualdades, e non son desigualdades, son precisamente crear un apoio para que todas as persoas cheguen a esa aprendizaxe en igualdade de oportunidades. A mí me parece que la Universidad de Vigo tiene ese compromiso desde el momento en el que se ha preocupado siempre de que haya un vicerrectora encargado, un área de diversidad y responsables PIUNE en cada centro. Eso ya implica para mí que hay una inquietud y un compromiso, ¿no? Uma universidade é rasgar pensamento, construir de novo. É baralhar e construir.
é ensinar a pensar, fomentar o espírito crítico, valorizar visões diferentes, perspectivas diferentes. E eu acho que é esse o papel principal das universidades. E eu acho que esse é o nosso valor comum. É o nosso principal cartaz de visita. É dizer assim, este é um sítio de bem-estar, onde a diversidade é acolhida, onde toda a gente tem que ter um sentimento de pertença, veja um objetivo comum do ensino universitário, que para mim é transversal naquilo que deveria ser o primordial. Ensinar a aprender, ensinar a pensar, ensinar a construir, ensinar a reunir várias perspectivas e valorizar. E as universidades têm a obrigação de cumprir o seu propósito, que é desenvolver, passar conhecimento e desenvolver competências em todas as áreas do saber, sabendo que temos aqui realidades diferentes à nossa volta. E aceitar essa diversidade é o primeiro passo.